Saudações, Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 219. Estamos aqui com a sala cheia, mas mantendo a distância, cada um no seu quadrado. Eu, Guilherme, o meu grande amigo Ícaro, o meu eterno amigo Gibson e a genial Ana Cristina. Muito obrigado pela participação de todos. No caso aqui, estamos cada um no seu retângulo, né? Sendo mais preciso, né? É. Tudo bem com você? Como foi a semana corintiana de vocês? Pô, foi 100%. incrível, né? Foi uma semana de 100% de aproveitamento, né? Não parece, mas quando a gente jogou essa semana, faz tanto tempo, né? Quando o Corinthians não joga de fim de semana, parece que faz 10 anos que o Corinthians não jogou, né? Eu fiquei triste, cara, hoje, quando eu acordei e falei, pô, não tem jogo. É estranho, né? De domingo não ter jogo. É mancada. Vamos começar esse podcast falando da Copa do Brasil, em homenagem ao grande Gibson, que adora essa competição. O Corinthians... Eu volto daqui a pouco, então. O Corinthians, essa semana, começa a jogar a Copa do Brasil, certo? Vai enfrentar o América de Minas na Neoquímica Arena na quarta-feira pelas oitavas, né? Já é oitavas de final da Copa do Brasil. E o que vocês esperam do Corinthians nessa competição? O Corinthians pode se dar bem na Copa do Brasil, Ana? Acho difícil chegar até a final e ser campeão. Mas se você for pensar nessa fase, eu espero que passe, sim. Eu tô confiante numa vitória já quarta-feira. Já pra gente embalar mesmo, embalar de vez agora. E depois mais pra frente vem Flamengo, né? Vem Inter. Pô, eu vou discordar um pouquinho da Ana, cara. Eu acho que a gente pode ir longe, porque o Corinthians, historicamente, em mata-mata, sempre com um time meio que aos trancos e barrancos, consegue chegar, assim. A gente já começa nas oitavas, né? Eu espero que o Corinthians consiga chegar pelo menos na semifinal. Historicamente, quando eu digo historicamente, sei lá, um passado muito recente, acho que não lembro agora se foi 2018, o Corinthians quase ganhou, cara, com Jair Ventura, sabe, contra um Cruzeiro que tava no auge, bateu o Flamengo na semi, né, com um time bem aos trancos e barrancos. Eu não sei, eu acho que talvez com o brasileiro rolando, o Wagner Mancini começando a colocar o trabalho dele e o time conseguindo cada vez mais ter mais confiança, né, de certa forma, eu acho que o Corinthians vai conseguir talvez chegar longe aí na competição. E Gibson, eu sei que você não morre de amores pela Copa do Brasil, certo? Mas sua honesta e sincera opinião, até onde você acha que o Corinthians vai? Eu acho que o Corinthians chega nas quartas. Só até a próxima fase. Até a próxima fase. É o que eu acho, não o que eu quero. O que você quer? Eu quero que o Corinthians põe um sub-16 e esqueça essa merda. Eu vou na direção oposta ao Gibson. Eu acho que o Corinthians deveria, inclusive, priorizar a Copa do Brasil. Eu acho que é uma chance de título, a única chance de título que restou nesse ano. Esse ano que vai terminar o ano que vem, né? O ano de futebol vai terminar só o ano que vem. E eu fico feliz que o Corinthians tenha conseguido essas duas vitórias com o Mancini, que apesar de não afastar completamente a zona do rebaixamento, mas dá uma tranquilidade. E essa semana, aliás, tranquila que o Corinthians teve, que vai ter uma semana de folga até o jogo, né? Quarta-feira, também permite que o Corinthians olhe com mais vontade para esse jogo de quarta-feira e para essa competição. Então eu tenho bastante esperança no Corinthians nessa Copa do Brasil. Eu entendo que outros times vão estar disputando o Brasileiro e a Libertadores ao mesmo tempo. E eles vão acabar dividindo as atenções. E o Corinthians, estando o Corinthians tranquilo... não vai dividir as atenções da Copa do Brasil e Brasileiro? Vai dividir. Não, mas eles têm outra competição ainda. Eles têm a Libertadores, que é a mais importante para eles, certo? Pro Corinthians, eu acho que o Corinthians deveria encarar a Copa do Brasil como a mais importante. Priorizar tá a Copa do Brasil. É brasileiro, cara. Não, mas então, você não deixou eu terminar de falar? Se a gente conseguir ficar tranquilo no Brasileiro. Claro, se o Corinthians está no Z4, aí é outra história, né? Aí mudou completamente. Mas eu espero que com o Mancini a gente não volte para a zona de rebaixamento. Aliás, nos últimos 3 jogos, eu acho que todo mundo aqui concorda que o Corinthians melhorou. Não tá jogando firme. Não, eu acho que melhorou, mas a gente não tem nem 11 titulares.
Ainda mais pra fazer 2 competições. Não, então, mas são 3 jogos só com o treinador, com o genial Mancini. Eu acho que a gente vai se encontrando o campeonato e pode usar o brasileiro de experiência pra usar os jogadores na Copa do Brasil. Vocês estão dando risada? O que é isso? Não, como as coisas mudaram de panorama, né? O genial Mancini. Tem que passar um antidoping no Gui hoje, ele tá meio esquisito. Genial Mancini foi espetacular. Não, mas falando sério mesmo, eu acho que o Corinthians tem que encarar essa competição de verdade. Eu acho que é um título nacional, um título importante. O Corinthians conquistou a última vez o título em 2009. E só para passar o scout aqui do Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians já jogou 155 vezes pela Copa do Brasil. Ganhou 80 jogos, empatou 36 e perdeu 39 jogos. Comentários aí, Gibson. O pessoal tá animado com a Copa do Brasil que nem você? O Wesley tá perguntando pra mim aqui. O Wesley José do Nascimento da Costa falando: Gibson, temos que priorizar a Copa do Brasil, pois a vaga da Libertadores do ano que vem? Eu acho que não, cara. Pra ganhar a vaga da Libertadores tem que ganhar a Copa do Brasil, né? Aqui no Brasileirão tem vaga pra Libertadores ser distribuída a rodo aí, né? Mais fácil pegar no Brasileiro do que pegar a vaga na Copa do Brasil. O Corinthians pode priorizar a Copa do Brasil por causa da grana. Porque o Corinthians tá precisando de grana e a Copa do Brasil paga bem, né? Mas não faz sentido querer ganhar a Copa do Brasil pra jogar na Libertadores. É mais fácil conquistar uma vaga pelo Brasileirão mesmo. É muito mais tranquilo. Mas lembrando que tem vaga na Libertadores, mas, por exemplo, no ano passado a gente ganhou vaga na Libertadores, mas foi aquela vaga que é pré-Libertadores, ainda tinha 2 jogos. Sim, então, mas é mais fácil fazer isso no Brasileiro do que tem que ganhar a Copa do Brasil pra Libertadores. Não, mas a Copa do Brasil é direto, não é? É direto. A Copa do Brasil é direto no grupo, né? É, o campeão. Então, mas tem que ser campeão. Se for campeão. Então, eu também acho, tem que ser, ganhar na Copa do Brasil. Aí nós concordamos com a Copa do Brasil, Gibson. Finalmente, chegamos num acordo. Nunca concordo. Tem que ser campeão pra conseguir a vaga direto. Então, mas isso que o Gibson falou era importante, que a gente não tava lembrando. A Copa do Brasil, eu não sei como é que tá esse ano, mas eu lembro que até ano passado era uma bala, assim, que o campeão ganhava, tipo, um negócio astronômico. Acho que o prêmio era até maior que o Campeonato Brasileiro. E, cara, dadas as circunstâncias que o Corinthians tá precisando de grana também, então eu acho que a prioridade também passa pelo aspecto financeiro. Só pra deixar claro também, o Corinthians chega nas oitavas, já começa nas oitavas, eles são apenas, chegando até a final e fazendo a final, são apenas 8 partidas para ser campeão, quer dizer, um torneio de tiro curto. E nesse meio tempo vai disputar o Campeonato Brasileiro, por isso que eu acho que dá para priorizar a Copa do Brasil. Não é que vai ter uma quantidade enorme de partidas e aí vai deixar o brasileiro completamente de lado. Não, as partidas são mais espaçadas, as fases são mais espaçadas, dá pra ir jogando e priorizando a Copa do Brasil. Tem a questão anímica também, quando você ganha no mata-mata de não do América Mineiro, que eu acho que é o América Mineiro, mas se você ganha do mata-mata de um time grande, numa próxima fase, já anima e você já vai embalando. Sem dúvida. Não, é importante ganhar confiança, inclusive, a confiança ganha na Copa do Brasil, não é perdida na hora de disputar o brasileiro, você leva essa confiança também, é importante. E o inverso, vale? A eliminação na Copa do Brasil precoce vai acabar de afundar a moral do time? Não, acabar de afundar não, porque ela tá subindo agora. Não, mas aí o cara volta pra estaca zero de novo. Não, pode ser ruim, sim, sem dúvida nenhuma, pode ser ruim. Mas assim, só pra gente também não tem que falar do adversário, né? O América Mineiro atualmente é o 2º colocado da Série B. Estou olhando a tabela aqui, ele vem de 5 vitórias consecutivas. Então não vamos achar que vai ser fácil ganhar do América Mineiro. O Corinthians joga primeiro em casa e decide fora de casa. Fazer o resultado nessa quarta-feira na Neoquímica Arena é importantíssimo, né? É importantíssimo. O América meio que é um dos grandes favoritos, assim, dentro da Série B. Então eu acho que vai ser um jogo parelho, sim, cara. Vai ser um jogo difícil. O jogo da final chega a 54 milhões. A Glaucia tá comentando aqui, o campeão da Copa do Brasil pode ganhar até 72,8 milhões. Só o jogo da final chega a 54 milhões. Importantíssimo. É importantíssima essa grana. E lembrando que o Corinthians não vai poder contar na Copa do Brasil com o Fábio Santos e com o Otero, né? Que já jogaram a Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. De qualquer forma, são 2 jogadores teoricamente importantes. O Fábio Santos, que reestreou agora, mas já encantou a Fiel novamente, né? Todo mundo já quer ver ele de titular, mas na Copa do Brasil ele não vai poder ser, vai ser o Piton. E o Otero, que vinha sendo titular, eu acho que ele acabou perdendo agora a posição com o Mancini, né? Um pouco, ele perdeu essa condição
nas últimas partidas, né? Mas não vai poder contar com esses jogadores e não vai poder contar também com o Mantuan, né? O Mantuan, que foi o destaque da nossa partida essa semana contra o Vasco, eleito craque da partida pela Irmandade Corintiana, não vai poder jogar essas 2 partidas essa semana, né? Nem contra o América na quarta-feira, nem contra o Inter no fim de semana, porque tá disputando amistosos com times do interior de São Paulo com a seleção sub-20. É o fim Que da beleza, picada, né? É o fim da picada, né? O que era mais importante? Ele tá jogando a Copa do Brasil e o Brasileiro? Ou tá disputando essa competição? Um amistoso do interior, né? No interior com times do interior de São Paulo, né? Mas enfim, é um quebra-cabeça aí pro Mancini. Na esquerda eu acho que vai o Piton. O Mantuan que é a grande dúvida, né? Eu acho que quem você acha que ele coloca no lugar do Mantuan, Ana? No lugar do Mantuan, eu acho que vai o Léo Natel, mas eu tô na dúvida porque parece que o Piton ainda não se recuperou. Pelo menos o que eu vi no treino de hoje entrou o Sid Clay. Essa semana o Corinthians jogou contra o Vasco e ganhou de 2-1. Um gol no final do Everaldo, as 2 vitórias do Mancini da mesma forma, né? A dupla Mancini e Everaldo depois dos 40 do segundo tempo dá resultado e deixa o Corinthians numa situação um pouco mais tranquila no Brasileiro. Como eu falei, a gente não tá nadando de braçada ainda, né? Longe disso. Hoje o Corinthians está na 13ª posição, é isso mesmo? Por enquanto sim. Com 3 pontos acima da zona de rebaixamento. 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Com essas 2 vitórias que o Mancini conseguiu aí, a gente deu uma escapadinha e por enquanto estamos assim. Mas assim, vocês acham que o Corinthians vai voltar para a zona de rebaixamento durante esse campeonato? Eu quero fazer só uma correção aqui, que você falou que os gols, o segundo gol foi do Everaldo. Eu quero que você respeite mais o glorioso EV. Você chamar de Everaldo é um desrespeito ao grandioso monstro sagrado chamado EV. No mínimo tem que ser Everaldo a lenda, com o aposto. EV, né? A lenda. Eu tava usando a minha intimidade que eu tenho com ele pra não precisar fazer tanta... Aliás, nós demos essa sorte, né? O Tite não chamou ele pra essa primeira convocação. Ufa, ainda bem. Nós já demos muita sorte já. Mas respondendo sua pergunta, eu acho que o Corinthians tá numa crescente. Eu na minha cabeça, talvez hoje eu esteja numa semana mais positiva que eu tava na semana passada. Eu acho que o Corinthians não volta pra zona de rebaixamento. Eu tava deprê semana passada e retrasada tava deprê, cara. As últimas 2 semanas eu tava pra baixo, cara. Hoje eu tô numa semana boa, eu acho que o Corinthians não volta. Eu acho que o Corinthians vai ficar nessa zona intermediária aí da tabela, cara. Eu acho que o Corinthians não volta. Fez um péssimo primeiro turno, eu acho que não vai repetir esse turno e eu acho que a gente não vai ficar na zona de rebaixamento no final do campeonato. Acho que a gente vai melhorar, tá numa crescente mesmo, que nem o Ícaro falou, assim, eu espero, a gente vai continuar ganhando aí e vai se afastar, mas eu acho que vai pegar só o Sul-Americano, eu não vejo pegar Libertadores pelo Brasileiro. Mas apesar desse péssimo primeiro turno, com razão, né, a gente tá conseguindo escapar, mesmo assim estamos fora do Z4, com um aproveitamento bem fraco de pontos, quer dizer, esse campeonato também tá... Ele tá equilibrado, mas tá equilibrado para baixo, né? De certa forma. Quer dizer, o aproveitamento do Corinthians, o Corinthians deveria, inclusive, estar na zona de rebaixamento com esse aproveitamento, né? Mas não está. Eu digo que não só não volta, como eu acho que a gente vai beliscar uma colocação mais alta. Não vai brigar lá pela ponta, eu digo, mas eu acho que corre o risco de poder brigar, não pegar, mas brigar por uma vaguinha na Libertadores ali, né? Porque, como você falou, o campeonato tá o nível muito baixo esse ano. Se a gente parar de perder esses pontos estúpidos contra time que dá pra ganhar, com um monte de time que a gente desperdiçou ponto pra caramba no primeiro turno, se a gente parar de desperdiçar ponto, que a gente começou a fazer agora, aparentemente, enfim, óbvio que a amostra é pequena pra julgar, mas esperamos que mantenha essa pegada, esse entusiasmo no jogo, né? Se a gente continuar finalizando o tanto que a gente tá finalizando nas últimas 3 partidas, eu acho que a gente consegue crescer. E a última vaga ali atualmente no Corinthians tá 6 pontos na nossa frente. 6 pontos não é nenhum absurdo. Dá pra beliscar uma vaguinha na Libertadores, sim, direto pelo Brasileiro, sem precisar de Copa do Brasil. Depois do América Mineiro, na quarta-feira, a gente vai enfrentar o Inter. No sábado, 19 horas, na Neoquímica Arena. Eu queria pedir desculpa que no podcast passado a gente se confundiu. Falou que seria nesse sábado. Fim de semana, Mas não, vai ser no próximo sábado, 7 da noite. O Inter é o atual líder do campeonato, né? E essa é a última partida do primeiro turno. Eles vão chegar com sede para garantir essa primeira colocação
no primeiro turno, que é importante, né? Historicamente, quem faz o primeiro turno melhor, normalmente, acaba levando o caneco no final também. Então eles virão para a Neoquímica Arena com muita sede. O que vocês esperam do Coringão para essa partida? Você espera uma mágica do Mancini, Gibson? Eu gostaria só que ele jogasse um pouco mais fechado do que ele jogou contra o Flamengo, né? Mas eu acho que se ele mantiver o esquema sem centroavante, que a gente estava contra o Inter, pelo menos, que, cara, jogar um contra-ataque rápido, aí dá jogo, né? Deixar os caras virem pra cima e dar jogo. O que não pode acontecer com esse jogo é a nossa zaga, né, e nossos laterais serem uma mãe como foram contra o Flamengo. Pra poder acionar um pouco o ataque e não ficar nessa pressão, já sai atrás, sabe, no jogo, né? Porque você segura aquele 0x0, de repente no contra-ataque ele belisca um golzinho e ganha aquele esquema Carlinhos 2017. Tá lindo, bicho. São 3 pontos, bicho. Não precisa ganhar de goleada. Tá né? ótimo. Eu concordo com o Gibson. Eu acho que tem que montar um esquema tipo ferrolho mesmo. Fecha tudo lá atrás e tenta um contra-ataque rápido com o Casares e mais alguém lá que ele tá treinando pra pôr. Eu acho que pode chegar assim, ou tentar o empate ou até mesmo a vitória, que nem ele falou. A nossa goleada é de 1-0. Pra mim não tem problema, não. E se for aí, se conseguir, melhor ainda. Cara, eu não só concordo com o Gibson e com a Ana, como eu também me retrato aqui do meu negativismo da semana passada, porque realmente eu acho que depois, né, passado o calor da emoção, você olha como foi o jogo contra o Flamengo e não era para ser 5-1, na minha opinião. Eu acho que esse jogo contra o Inter vai ser um excelente parâmetro de postura mesmo, porque o time do Inter é muito bem treinado pelo Kudê, Eduardo Kudê, lá o argentino. Ele tem um time muito bem armado. E, cara, se o Corinthians conseguir se posicionar atrás e fazer aquele jogo truncado, mas, de 1-0, eu acho que a confiança do time vai lá em cima. Assim, não só por ganhar do líder, mas por ganhar de um time que tá muito arrumado. Assim. Então, eu acho que pode ser um belo de um teste aí para elevar a nossa moral e a nossa confiança de, sabe, chegar na parte de cima da tabela de vez, ganhando de um adversário de respeito e tal. Eu espero um bom jogo, cara. O Marcos Pinheiro comentando aqui, eles vão vir mordidos para esse jogo, porque tomaram um empate do Flamengo aos 50 do segundo tempo em casa. A liderança do campeonato tá tudo empatado ali, e realmente a última rodada do turno vai ser decisiva para saber quem vai levar esse título simbólico do primeiro turno, né? Só para passar aqui os últimos jogos do Corinthians e Internacional, os últimos 3 jogos foram 3 empates, né? 2 0-0 e 1-1. Então eu acredito um empate, e eu vou ficar feliz demais. Empate 0-0 na Neoquímica Arena. O que você espera, Ana? Qual o resultado? Vamos lá, rápido. Vitória, empate ou derrota? O que você espera? Eu espero 1-0, mas eu acho que vai ser 0-0. 1-0 e o segundo gol vai ser tentar fazer o Edenilson ficar na arena. Fechar o vestiário, não deixar ele sair e falar, fica aí, Edenilson. Entra aí pro Corinthians. E você, Gibson? O que você aposta? Eu tô tendendo pro empate, mas eu gostaria que fosse uma vitóriazinha de 1-0 ali, ou 2-1. Vamos ficar com 2-1, vai. Um gol do Everaldo aos 50 do segundo tempo. Desviando em alguém. De propósito, né? Desviando de propósito, que ele fez o jogo passado. Não, tudo calculado. Pra mim vai ser 1-0 o gol do Fábio Santos. Vai ser o gol da volta do Fábio Santos. A Glaucia Alberti deixando uma pergunta aqui pro Icarão. Você acha que o Arauz merece alguma chance? Eu acho. Eu fiquei contente com o desempenho do Arauz quando ele tava com o Coelho. Eu digo contente porque, assim, a gente esperava muito do Arauz quando ele foi contratado. Ele não teve tantas oportunidades, e com o Coelho não é que ele foi craque, mas ele pelo menos mostrou que ele pode ser útil. E essa semana parece que saiu algumas notícias que poderiam chegar propostas por ele, né? Eu penso que para a posição de meia ali seria interessante testá-lo alguns momentos. Eu não acho que ele seja carta fora do baralho, não. Eu vou discordar completamente. Empresta. Vamos tentar ganhar uma grana com ele. Não presta. O Gui tá incisivo hoje. Não, ele empresta. Empresta. Eu pedi não presta. Eu falei, caramba, que pesado. Vamos tentar ele tá ganhar uma falando grana, que ele é emprestável. Muito bom. Não é que nem o Sócrates, que é invendável e imprestável. Então. É outro nível de jogador, o Arauz. Manda ele de volta pro Chile,
torce para ele fazer um bom ano em qualquer equipe lá e vende ele pelo que oferecerem. Um cavalo, a gente aceita. Vambora, um camelo, beleza, manda um camelo pra arena e a gente leva o Arauz. Pô, se mandar umas 80 bibisfirra já tá valendo. Pô, fácil. Caramba, todo mundo... Iana, você também discorda de mim, não? Porque o Gibson também... Não, eu que concordo já com você. Eu acho que pode dar certo o Arauz, sim. Acho que a gente tá sendo muito Obrigado. pessimista em relação O Gibson já quis leiloar ele pro Habibs ali, meu. Que bom que você concorda comigo. Acho que dá pra tentar, assim, um time mais organizado, ver se ele consegue jogar. Eu achei que ele jogou bem aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Acho que num time mais organizado, talvez ele consiga mostrar o futebol dele. Às vezes que eu vi ele na seleção chilena, ele jogou muito bem, ali de meia esquerda. O Corinthians às vezes não joga desse jeito que joga a seleção chilena e ele acaba sendo sacrificado, mas às vezes que eu vi os jogos dele, eu gostei bastante. O Arauz é engraçado, ninguém sabe a posição que ele joga, é meio estranho, ele tá há tanto tempo no Corinthians e ninguém... Que posição que ele... ele é volante, ele é meia, ele é ponta, enfim, tá todo mundo meio... Não, isso eu concordo com você, acho que tem que definir logo a posição pra ele jogar, pra testá-lo. Então assim, se vai testar... Filho, o que você joga? Você é meia, né? Meia esquerda? Legal, então você vai ser testado aqui. Porque eu acho também que às vezes a gente fica nesse parâmetro de ficar testando o cara em outras posições e o cara não tem uma regularidade, uma oportunidade. E vamos falar das meninas um pouquinho, né? As meninas jogaram 2 vezes essa semana, uma vez pelo Campeonato Paulista e uma vez pelo Brasileiro, já na fase mata-mata do Brasileiro, né? E ganharam, claro. E adivinha, é claro. Ganharam as 2 partidas surpresa, né? Com facilidade, né? Ganharam do Santos por 3-1 no Paulista. Gol da Crivellari, Adriana e da Tamires. E no Brasileiro, essa tarde, desse domingo, ganharam 3-0 fora de casa, quer dizer, na Arena do Grêmio. 2 gols da Crivellari e 1 gol contra, né? Lembrando, é um mata-mata, quando a gente sai na frente fora de casa, ganha de 3-0. As meninas deram mais uma amostra da força que elas têm, né? Se você ainda não acompanha o Campeonato Brasileiro Feminino, ou Paulista Feminino, enfim, não acompanha os jogos do Corinthians feminino, fique ligado que as meninas dão show, jogam muita bola e chegam com muita força, certo, Ana? Para disputar esses 2 campeonatos. Certo, o Corinthians vem embalado, não sei, perdeu acho que uma nesse ano, foi contra o São Paulo. Hoje jogou fácil, praticamente um ataque contra a defesa. O Grêmio chegou a apertar um pouquinho no comecinho, até a gente achou que ia ser um jogo mais pau a pau, mas depois dos 15 minutos do primeiro tempo só deu Corinthians, e podia até ter sido mais. O Corinthians chegou a perder 2, 3 gols na cara do gol, assim, que assim, normalmente não se perde, e vem com tranquilidade agora para jogar aqui na Neoquímica Arena, e provavelmente vai jogar com um time misto, já para privilegiar o Campeonato Paulista, já que ainda está no comecinho, mas também já começou com 2 vitórias, então a classificação já está encaminhada, tá bem nas 2 frentes aí, o que a gente não consegue ver no masculino, que é jogar a Copa do Brasil e Brasileirão, elas estão tirando de letra aí as 2 competições ao mesmo tempo. Eu acho que o time delas é tão bom que se colocasse o Bozelli e o Luan, elas ganhavam mesmo assim. Um outro adendo que eu queria fazer ao futebol feminino, quero até fazer um comparativo aqui, vai ser uma espécie até de manifesto. O time da Vila Sônia feminino ganhou de 29-0 do Tabuão, o que impressionou muito. Foi um depoimento de uma jogadora do Tabuão falando sobre como o futebol feminino não tem investimento, né, que o clube não ajuda, elas não ganham salário, acordaram às 3 da manhã para poder jogar, não tinham treinado, não tem roupa de treino, né, e elas falaram, olha, a gente esse resultado não é uma surpresa porque a gente não tem nenhum investimento e nenhum tipo de apoio para desenvolver, a gente faz isso por paixão mesmo ao futebol, mas a gente não ganha salário, não ganha ajuda de custo, não ganha nada. Dentro dessas circunstâncias, eu quero mais uma vez, como a gente sempre faz aqui, valorizar o futebol feminino do Corinthians, por conta de todo o trabalho que é feito lá já há muitos anos, né? Não é à toa, que a gente fala muito das vitórias do Corinthians, mas não é à toa que isso acontece, né? Porque existe uma retaguarda, existe um suporte para esse futebol feminino, e deve existir, né? Eu até fico chateado, eu fiquei bastante chateado quando eu vi o depoimento dessa moça, porque você vê que existe paixão pelo futebol, mas é óbvio, sem suporte, sem apoio, sem esse tipo de ajuda, é muito difícil você ver o futebol feminino indo pra frente. Então, que bom que o Corinthians dá essa retaguarda nesse sentido. Não, e mais ainda, né? O Corinthians mostra
Ao contrário do masculino, quer dizer, as meninas chegam no final do jogo com fôlego. O técnico Arthur Elias, ele revezou bastante as meninas até esse ano, durante o ano, nas competições, quer dizer, e todas elas, entre meninas e sai meninas, a qualidade se mantém e todas elas estão mais descansadas. Quer dizer, o Corinthians, no final do ano passado, perdeu o Brasileiro, por exemplo, acho que um pouco, talvez pelo cansaço. E esse ano ele está revezando. E chega no final das partidas, as meninas não... Enfim, elas têm muito mais fôlego que o adversário, ao contrário do masculino. Jogam pra frente, pressionam a saída de bola do adversário. É um futebol... Quem gosta de futebol moderno, tá tudo ali no futebol feminino do Corinthians. Tem o apoio, enfim, o futebol feminino do Corinthians é de excelência, de primeira linha. Se tem alguém que tá merecendo o salário, é elas, né? Tirar o salário dos caras pra elas, né? Inverter ali um pouquinho, né? Porque elas merecem muito mais o salário. Eu jogo muito mais e com muito mais vontade. Mas Verdade, o Corinthians o Corinthians, a diretoria do Corinthians, a gente critica, porque tem que criticar mesmo às vezes, mas eles fazem um trabalho elogiável nessa parte. A gente acabou de falar aqui que o prêmio da Copa do Brasil era em torno de 70 milhões, né? Só a final era 50 milhões. O Corinthians foi campeão da Libertadores o ano passado, lá no Equador, se não me engano, e o prêmio para a vencedora da Libertadores era 50 mil. Se você pensar, você paga passagem de avião para 30 meninas, mais comissão técnica, já foi os 50 mil. Ah, sim, mas nem dá para pagar isso aí. Exato. 50 pau não paga de volta. Esses números que a Ana mencionou e a discrepância, assim, não só dos números, mas em sentido de investimento de visibilidade, é surreal, assim. A gente sempre fala aqui aonde vai passar o jogo e tal, porque você não vê passando na rede aberta, enfim, no Sport TV e canais regulares, tradicionais, né? O que é lamentável, porque aí falando especificamente, óbvio, do futebol feminino do Corinthians, é de altíssimo nível, assim, você vê um jogo delas é um negócio espetacular. E já que você comentou aí, só para quem quer saber, quer dizer, o Campeonato Brasileiro, normalmente elas mostram no Twitter do Brasileiro da Feminino. CBF. E a Band também transmite algumas partidas do Brasileiro Feminino. E o Paulista, os jogos estão passando pelo Facebook da Federação Paulista de Futebol. Então não tá difícil assistir os jogos e tudo de graça, enfim. A internet tem sido a solução para você poder assistir os jogos das meninas. E vale a pena assistir. Não canso de falar isso. Vale a pena assistir os jogos da mulherada corintiana. Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 219 na expectativa pela Copa do Brasil, certo, Gibson? E eu vou pedir, então, pro Icarão lembrar as nossas redes sociais. Vamos lá, galera. Vamos seguir aquela colinha tradicional. Espero que eu não erre nem com cola. A gente tá ao vivo aí no Facebook, no YouTube. Fora isso, a gente tá no Instagram, no TikTok, no Telegram, no Deezer, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e... Puta, faltou um. Foi pular a receita? Sempre errado. Eu pulei a receita, falhei. Spotify, tá faltando o de áudio, né? iTunes, tá faltando que o Andrés quer cercear a gente. O Twitter, é verdade, Twitter. Aê! É verdade. Todos eles Irmandade Corintiana, só com TH, só nesse último que eu tinha esquecido no Twitter, que era Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Abraço!